professores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e a nossa aula é de português. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o cartaz. Vocês vão aprender a criar seu próprio cartaz, isso mesmo. E na nossa atividade de hoje, nós vamos estar falando sobre a doença, do momento, que é a Covid-19, isso mesmo. Mas que logo, nós estaremos sendo vacinados e com fé em Deus, tudo isso vai passar, não é? Vamos lá falar sobre o cartaz, as suas características e como fazer seu cartaz propaganda, colaborando na prevenção da Covid-19. Muito bem, o cartaz é um suporte que tem a função de divulgar alguma informação. Ele é um tipo de texto expositivo, sendo um dos textos que mais nos é apresentado diariamente. Normalmente é escrito com letras grandes, em papel afixado de forma visível em locais públicos. Ele tem por objetivo informar ou divulgar sobre determinado assunto. Existem cartazes de diferentes temas. Vamos ver aqui na louça quais são os temas dos cartazes. Aqui, neste cartaz, nós está falando sobre o tema saúde, isso mesmo. Neste outro aqui, sobre cinema. Veja bem, neste outro, sobre segurança, No caso de animais desaparecidos, tem cartazes de crianças desaparecidas, de pessoas desaparecidas, E este outro aqui, sobre educação, isto mesmo. Vamos ver agora as características dos cartazes, Tem a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Muito bem. A linguagem verbal é aquela expressada por meio de palavras escritas ou faladas. Essa é a verbal. Agora vamos ver a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é transmitida somente através de imagens, por imagens, isso mesmo. E a linguagem mista, ela utiliza a linguagem verbal, tanto a verbal quanto a não verbal, isso mesmo. O cartaz apresenta um texto curto, direcionado para um público específico, ou para criança, ou para jovens, ou para adulto. Ele tem um público, não é? Existe uma sintonia entre os textos e as imagens, isso mesmo. E ainda a utilização de cores para chamar, a atenção do público, isto mesmo. Observe agora o seguinte cartaz aqui na louça. Vocês estão vendo? O que ele apresenta? Letras legíveis, como vocês podem ver. Semana da Criança, outubro, 5 a 9. Palavras principais destacadas com tamanhos, posição, cor e forma. A caixa mágica. Não é? Vocês estão vendo aí? Agora, a ilustração de acordo com o tema. Vocês estão vendo aí a caixa? A ilustração está de acordo com o tema. A distribuição do texto e gravuras de forma agradável. Os textos estão bem organizados. Isto mesmo, como podemos ver aqui. Não é? Textos com poucas palavras e clareza, tem clareza nesse texto e ainda imagens com cores visíveis, vivas, Cores bem alegres. Agora vamos analisar aqui o seguinte cartaz. Vamos ver aqui agora o outro cartaz. Vocês estão vendo? Semana do Livro Infantil na BPE. Estão vendo aí? Este é o assunto. O assunto fala sobre a Semana do Livro Infantil na BPE. Nós temos os convidados,
Nós temos a data da inauguração, como vocês podem ver, que é o dia 2 de abril, e da exposição, que é do dia 2 ao dia 20 de abril, e o público-alvo é o quê? O público infantil, isso mesmo, este cartaz foi feito para o público infantil. Veja agora algumas dicas para você produzir um bom cartaz. Como é que você vai fazer para você produzir o seu cartaz terceiro ano? Você vai usar letras em tamanhos legíveis, bem visível, imagens relacionadas ao tema do cartaz. Por exemplo, se o meu cartaz vai tratar sobre o meio ambiente, então ele deve ter o quê? Desenhos sobre o meio ambiente. Evitar informações e imagens desnecessárias, focando no essencial. Não pode ter nem muita imagem e nem muito texto. Tem que ser de forma objetiva, que a gente possa entender. E lembrando o título do cartaz, né? Que é o assunto dele, que vai falar. Agora chegou a hora do quê? Das atividades. Muito bem, vamos lá, terceiro ano. Observe agora aqui na louça esse cartaz que é o da nossa atividade de hoje. Entendeu? Qual mensagem, reparem bem aí, ó, qual mensagem ele traz para nós, né? Agora a sua vez de criar o seu cartaz propaganda na prevenção da Covid-19. Use o seu caderno, crie a sua própria propaganda, escreva o que achar importante, não é? Ilustre com desenhos para chamar a atenção do público. Podem observar esse aqui que está na louça, que é o da nossa atividade, para você criar o seu. Lembrando que eu acredito sempre no seu potencial, viu? E um beijão para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!